irmãos e minhas irmãs que estão, eu confesso a vocês que eu já estou muito satisfeito em ouvir a palavra do pastor Marcos, que achei interessante a colocação que ele fez, de alguém dizer assim: pastor Marcos é muito duro, né? E eu me lembrei, pastor Marcos, de uma certa vez um companheiro que não me conhecia estava comigo na minha companhia e disse: o pastor Marcos, ele é tão assim, né? Deve ser muito duro, né? O jeito dele assim, tem um jeito de militar. E eu disse para ele: olha, se quando você conhecer o pastor Marcos, você vai ver e conhecer mais o Pai, né? E isso é testemunho de vários obreiros que já trabalhou mais perto do pastor Marcos, né? No nome de Deus. Mas como foi me dada a oportunidade de trazer uma palavra e nós queremos adequá-la sucintamente à exiguidade do tempo, eu quero fazer também uma breve meditação justamente nas qualidades exigidas para aqueles que querem servir no ministério. Porque alguém quer servir no ministério apenas porque acha que é uma posição de ostentação, porque essa pessoa está redondamente equivocada. A chamada para o ministério é chamada para o sofrimento, é chamada para a renúncia, é chamada para a abnegação. Não é fácil. Às vezes eu e a minha esposa conversando, aí a gente ia à conclusão o seguinte: se eu pudesse, eu descer do ministério, ia lá nos bancos, servir a Deus lá nos bancos, como membro da igreja, porque é realmente árdua a chamada. É glorioso, não é verdade? É glorioso. Porém, não temos que nos gloriar de nós mesmos, mas aquele que se gloriar, glorie-se em quem? No Senhor. Porque é Ele, não é? É Ele quem faz, é Ele que chama, é Ele que capacita. Glória seja dada ao nome do Senhor. A alegria é nossa, a honra é nossa, mas a glória e o louvor pertencem ao Senhor. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Estava aqui me lembrando que das pessoas do conselho de Jetro, do sábio sogro de Moisés, e o pastor Marcos fez referência ao meu sogro, como Manuel Costa, que já fazem 22 anos que eu cuido da filha dele, e com muito carinho e amor, irmãos. É tanto que ela é muito mais bonita hoje do que quando a gente casou. De igual sorte digo da minha pessoa, né? Ela cuida muito bem de mim. E Mônica tem convivido mais comigo do que com os pais dela, porque quando nós casamos ela tinha 19 anos. Aí já nós vamos fazer 22 anos que somos casados, para a glória do nome do Senhor Jesus. E com muitas lutas, mas muitas vitórias, mas debaixo da bênção de Deus e da satisfação pessoal. E aqui, e também a minha sogra, né? Realmente muita gente tem medo de sogra, né? É tanto, não sei se vocês conheceram, se apareceu aqui em Areia Grande, tinha um biscoito que chamava língua de sogra. Vocês já conheceram, era desse tamanho, não sei porquê. Com certeza eu não podia fazer referência à minha sogra. Não é? Muito bem. E realmente eu costumo dizer nas igrejas que eu trabalho, quando eu apresento meu sogro e minha sogra, eu apresento eles como meu pai e minha mãe. Meu
pai e a minha mãe. Eu glorifico a Deus por isso. Graças a Deus eu ainda tenho pai e mãe, moram em Pernambuco. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu sogro e da minha sogra. Aqui nós vemos, irmãos, que desse conselho, eu me lembrei dos conselhos que o meu sogro já me deu muito, mas eu vi aqui uma peculiaridade no conselho, na atitude de Jetro. Imagine que ele sabia do poder de influência, devido certamente ao relacionamento que ele tinha com Moisés. Ele sabia o poder de persuasão que ele tinha sobre Moisés, mas ele teve cuidado. No versículo 23 nós vemos quando Jetro teve cuidado de dizer: olha, eu estou te dando o conselho, mas tu faz se Deus mandar. Diz assim: se isto fizeres e se Deus te mandar. Não é que aquele conselho teria que ser atendido. Não, ele está dizendo: olha, eu estou te dando conselho, mas busca a presença de Deus para saber se é a vontade dele. Glória a Deus. Não vai só na minha, não. Conversa com Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, muitos obreiros indo na conversa dos outros e não quer pagar um preço, não quer se consagrar, não quer buscar a Deus, não quer orar a Deus para perguntar: Senhor, é a tua vontade? Não é? Porque há coisas que nós desejamos, que pleiteamos, que nos traz um brilhantismo, e desejamos muitas vezes iludido por aquele brilhantismo. Vocês sabem que Salomão, ele disse assim: há caminhos que ao homem parecem direito. Parece caminhos direitos. Parece até que é bom, mas eu quero. Vai ser bom, eu quero. Cuidado. Porque há caminhos que parecem direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Precisa perguntar a Deus: Senhor, é da tua vontade? Senhor, é isto que tu queres? Glória seja dada ao nome do Senhor. E aqui nós vemos essas características que tinha que ter aqueles homens que iam liderar porções do povo. Tinha que ser homens capazes. Tinha que ser capazes. Tinha que ter alguma capacidade. Tinha que ser tementes a Deus. E me acreditem, irmãos, existem obreiros que já perderam o temor a Deus. Não tem mais temor a Deus. Obreiros que chamam palavrão. Eita Jesus, pastor deu liberdade. Obreiros que chamam palavrões. Obreiros que têm um linguajar pornográficos, que contam anedotas que nem mesmo os ímpios contam. Contam piadas que nem mesmo os ímpios contam. Cantam modas, músicas mundanas que servem para o eleito unicamente da carne. Louco. Cobiçam mulheres alheias. Como diz um ditado, usando uma palavra bem chula: não pode ver o rabo que sai. Vimos? Eita Jesus. Está faltando o quê? Está faltando temor a Deus. Temor a Deus. Tem que ser homens de verdade. Obreiro, irmãos, não pode mentir. Não pode mentir. Infelizmente, existem obreiros por aí que são mentirosos. Às vezes, tem um certo atributo que muitos homens querem atribuir somente às mulheres, mas tem muitos homens
homens fuxiqueiro, fofoqueiro, mexeriqueiro. Isso não pode, um obreiro do Senhor não pode ter este tipo de comportamento. Tem que ter uma conduta ilibada, uma vida santa. Como falou o pastor Marrocos, tem que ser um exemplo, e não somente, irmãos, exemplo para o mundo, mas exemplo para os fiéis. É muito difícil ser o exemplo dos fiéis, mas foi o que Paulo disse a Timóteo: seja o exemplo dos fiéis. Exemplo em todos os âmbitos da vida, no trato, que quer dizer no compromisso. Na verdade, obreiro não pode ser mentiroso. Tem obreiros que contam uma mentira e depois que conta a mentira diz assim: é brincadeira. Escuta, está escrito na palavra do Senhor. O Senhor Jesus falou, Mateus registrou, dizendo assim: toda palavra ociosa que sair da boca do crente, ele prestará conta no dia do juízo. E sabe o que é palavras ociosas? Eu vou dizer: é aquelas palavras feias, aquela palavra pecaminosa que o crente diz e depois diz: é brincadeira. E depois diz: é sem querer. Escuta, ficou registrado e você vai dar conta dele. Eita Jesus! É sério, irmãos. E Paulo escreveu a Tiago, no capítulo 3, versículo 1, dizendo que sobre nós que somos obreiros pesará o mais duro juízo. Jamais a pessoa deva desejar ser obreiro por causa de um brilhantismo, para ostentar uma posição. Jamais. Irmãos, o interessante aqui é que quando o apóstolo, quando Jétro fala da avareza, não é? Ele diz assim: olha, escolhe homens que aborreçam a avareza. Tem obreiro, como falou o pastor Marrocos, eu creio, espero que realmente, verdadeiramente, que não tenha isso. Obreiros que não é dizimista, que não entrega o dízimo do Senhor. Mas tem obreiro que acha que ser dizimista é o bastante. Ser dizimista é o bastante. Mas a palavra do Senhor ensina que você deve ser dizimista e ofertante. O que quando você está entregando o dízimo, você está dando alguma coisa sua para Deus, ou está apenas devolvendo o que já é dele? Você está devolvendo o que é dele, e você não dá nada seu para ele, não. Não dá nada. A palavra oferta no original quer dizer dádiva, quer dizer presente. Quando um jovem, e isso serve, essa oferta deve ser utilizada com o objetivo de aproximação. É tanto que quando um jovem que não conhece ainda bem a moça, mas começa a ter algum desejo por ela, o que é que ele faz para poder se aproximar a ela? Compra um presente para ela, não é? Tem um menino que diz: olha, isso aqui eu trouxe para você. Aí as portas já se abrem, não é verdade? Aí ela vai dizer: obrigado, porque você aí, a pessoa começa a conversar, a se conhecer melhor. Quando o crente ele oferta para Deus, vocês sabem, 10% é de Deus, 90% é nosso. Então desses 90% você pode ofertar a Deus alguma coisa, você está dando algo seu para Ele, e você vai se tornar mais próximo dele. Se bem que nós sabemos que há um leque bastante aberto de ofertas, não é verdade? Nós podemos dar N tipos de ofertas para Deus, mas tem crente que acha que deve dar só o dízimo e servir, mas nada, não dá oferta de missão, não dá oferta de contribuição para a construção, para comprar isso, para aquilo, não dá mais oferta de nada. Então, o obreiro ele deve ser uma pessoa que aborreça a avareza.
Está pertinho de eu terminar aqui. Eu quero lembrar para vocês. Quando Saul foi atormentado por um espírito permitido por Deus, quando diz da parte de Deus, quer dizer que Deus permitiu aquele espírito atormentar Saul, os seus servos aconselharam, está em 1 Samuel capítulo 17, os servos de Samuel aconselharam a Saul que chamasse alguém que tocasse harpa, não é? Chamasse alguém que toque harpa, porque certamente ele iria se sentir melhor, não é verdade? Ele iria se sentir melhor quando ele ouvisse, ou seja, capítulo 16, né? 1 Samuel 16. Ele iria se sentir melhor. Olha, diga aos teus servos que traga a tua presença um homem que toque harpa, e vai acontecer que quando o Espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Aí, olha o que Saul disse. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei. Olha, quando ele disse, traga um homem que toque bem. Sabe o que era que ele estava dizendo? Eu quero que venha alguém à minha presença, mas que seja alguém dedicado. Porque só se toca bem se tiver dedicação, treino, ensaio. Não é verdade? Tem que tocar bem, então tem que ser um homem dedicado. O obreiro, ele não pode ser um homem relaxado, não, ele tem que ser dedicado. Ele tem que fazer com amor, porque ele está fazendo para o Senhor. Deus, através do ministério do profeta Jeremias, disse: maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, que faz a obra relaxadamente. O obreiro tem que fazer com amor, com dedicação. Para encerrar, eu quero ainda aqui ler 1 Timóteo capítulo 3 de 1 Timóteo. Olha só, o versículo 10, o apóstolo Paulo disse assim para Timóteo: olha, Timóteo, esses sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Sobre isso o pastor Marcos falou com muita propriedade. Mas eu ainda quero ler o versículo 13, que diz assim: porque os que servirem bem, no caso aqui a palavra estava direcionada a diácono, mas essa palavra é direcionada ao obreiro, a vida do obreiro. Olha só, os que servirem bem, não é os que servirem de qualquer jeito, relaxadamente, de qualquer forma, só chega atrasado, é colocado na escala, não aparece para cumprir a escala, viu? Anda de todo jeito aí, sem aquele compromisso de ser verdadeiramente o exemplo, viu, irmãos? Que, como falou o pastor Marcos, o mau exemplo do obreiro, que depois que foi oficializado, não que vai fazer mais nada. O pastor João Gomes contava a história de um auxiliar de trabalho muito dedicado, que quando o pastor consagrou ele a diácono, não fazia mais nada, não queria mais remar o barco para chegar do outro lado do rio, porque agora era em água. Acha que é a posição, está ostentando uma posição realmente. E, irmãos, ministério não é isso. Ministério é uma chamada para o serviço. É você se sentir o menor, é você ser o pequeno, é você ter o prazer de servir, porque você tem consciência que você está servindo. Você está aqui trabalhando, servindo a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. E os obreiros, nós obreiros, estamos aqui para servir a igreja do Senhor. Nós estamos servindo a igreja
Cristo. E não pode servir de qualquer jeito. Tem que servir com amor, com dedicação, com exemplo, para que o cordeiro, para que o esposo fique satisfeito com o nosso trabalho. Aí diz aqui: os que servirem bem, primeiro, adquirirão para si uma boa posição. Não buscamos posição. Porém, um bom auxiliar será um bom diácono. Um bom diácono será um bom presbítero. Um bom presbítero será um bom evangelista. Um bom evangelista será um bom pastor. Agora, se não for um bom auxiliar, não vai mais para onde vai deixar de ser auxiliar. Há muitos obreiros com o seu ministério estagnado. Chegou em auxiliar, nunca passou de auxiliar. Por que isso? Está faltando alguma coisa. Chegou em diácono, nunca passou. E o que é isso? Está faltando alguma coisa. Precisa analisar. Porque eu quero dizer, vocês que foram separados aqui por corpo de auxiliar, Deus não chamou vocês para ser somente auxiliar. O auxiliar é o primeiro patamar da escada que Deus quer que você suba. Aleluia. Aleluia, porque desses que foram separados aqui, tem pastor e missionário no meio. Aleluia, não esqueçam disso. Os que foram separados aqui, tem pastor e tem missionário. Porque o que serve bem é que vai subir mais um degrau. O que não serve bem vai descer ou subir. Eita, pastor, não estou falando de mim. Vou ler a Bíblia para você. Aí diz mais: e adquirirá também muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escuta, irmão. Você acha que o pastor, ele vai consagrar um auxiliar para ser diácono, se esse auxiliar não tem confiança? Você acha? E você acha que Deus quer que uma pessoa que não tem confiança do pastor, do ministério, da igreja, você acha que Deus quer que um auxiliar dele seja diácono, ou um diácono dele seja prefeito? Você acha? Mas aqui diz: se servirem bem, vão adquirir muita confiança. E alguém chega, fica com raiva do pastor. Não sei porque o pastor não me consagra. Não sei porque o pastor não confia em mim. Escute, vou dizer uma coisa para você, nunca mais esquecer. Confiança é necessária no ministério. Mas escute bem, confiança não se compra. Não adianta você trazer um presente para o pastor querendo a confiança dele. Confiança não se compra. Confiança também não se pede. Chegou o irmão do pastor: pastor, me separe do corpo de auxiliar. Não, primeiro você tem que ter a confiança minha no ministério da igreja. Confiança não se pede. E confiança também não se exige. Às vezes a pessoa quer botar o pastor no canto da parede, o pastor confiar nele, consagrar ele e disse: não, confiança também não se exige. Confiança se conquista. E confiança se conquista com trabalho, dedicação, lealdade. Porque o que tem de obreiro, irmão, desleal, falando mal do pastor, queimando o nome do pastor pelas esquinas. Eita, Jesus. Mas escuta, Miriam e Arão falou contra Moisés. Números capítulo 12, versículo 1 e 2. Eles murmuraram contra Moisés. É o versículo 2 assim: e Deus o ouviu. Deus ouviu. Quem fala contra o pastor não está tocando no pastor, está tocando na dignidade ministerial do pastor. E isso aí é com Deus. Eita, Jesus. Deixa eu só ler um versículo para terminar. Olha só, um foi chamado para pastorear mil, o outro 100, outro 50, outro 10.
Quando Jesus falou dos talentos, a outro foi dado 5, ele granjeou, mas fez 10. A outro foi dado 2, ele granjeou mais 2, foi dado 4. E a outro foi dado 1, porque conforme a capacidade. Foi dado 1, e mesmo assim o voto de confiança que foi dado a ele enterrou. Muitos obreiros estão fazendo isso, com o voto de confiança que é dado. Mas escuta o que é que diz o Senhor. O Senhor Jesus diz assim, Mateus 25, versículo 25, o capítulo 25, versículo 29 e 30. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tomado. E o que é que vai acontecer com isso? Lançai coisas que servem inútil nas trevas exteriores. Por quê? Porque foi servo inútil. Mas ao servo dedicado, o que é que diz o Senhor? Versículo 21. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei.